Olá! Conseguiu? Bate em cima dele. Oi, então vamos lá. Oi, Jandi! Oi, Beti! Thiago tá entrando. Oi, Ti! Estamos na área, chegamos. Salve! Salve! Então Como hoje é que vamos você falar tá? sobre o último Éden do mundo. O último Éden no mundo, exatamente. E O ó, país tá, mais rico, né, de cultura e de manutenção, né, dos costumes e da cultura, com certeza. Tá bom a né? luz, Flávia? Tá tudo certo? Tá Tá, ótimo. Nossa, tá. tá perfeita, Ti. Tá. Tá? Nossa, E tá ó, ótimo. vou dar uma sugestão aí para os nossos, para a audiência do dia. Se tiver menor de 18 anos na sala, bota para fora. Pode vazar, galera, porque a Bota, gente vai falar e vai. porque Porque hoje o assunto pega fogo. Se vocês Ó, acham que os indianos do Tantra são bons no assunto, espera para ver o não. que os butanês fazem, né? É. A Jande, que tá aqui, que é uma super amiga que mora dentro do meu coração, eu tô prometendo, Thiago, que a gente ia fazer esse ano, que a gente estava, né, com a reserva feita agora para setembro, e a gente ia passar o aniversário da Jande lá. Jande, tá encantado, mas ano que vem a gente vai fazer, amiga. Prometo para você que eu vou te levar para esse Éden. Eu prometo para você. Ai, meu Deus. É isso aí. Então, gente, eu sempre falo, dou esses avisozinhos, tá? Botem perguntas, coloquem questionamentos, que à medida do que vai rodando aqui, a gente vai lendo e a gente vai tentando, porque é muito, muito rápido, mas a gente vai tentando responder para vocês, tá bom? Então vamos lá, Thiago, vamos começar. Do começo, vamos lá. Do começo. Qual que é, o que você quer começar a falar? Isolamento, exclusividade? Isolamento. Vamos começar, porque todo mundo pergunta nessa questão. Ai, oi, Jaime, amor, que bom que você está aqui. Esse é o maior arquiteto que existe, o país. Um grande amigo meu que eu vou carregar para o botão também. Eu acho que a gente poderia colocar essa questão do isolamento, que eu acho importante, porque todo mundo acha que é muito. Ai, é legal, então eu vou para o botão. E não é bem assim, né? Eu queria que você começasse a falar sobre o isolamento. Eu acho assim, eu acho que a palavra mais correta é falar o quanto ele é remoto, né? O quanto ele é isolado do mundo, ele é isolado com as suas tradições, ele é isolado com os seus costumes, ele tem coisas únicas que só o Butão tem, que nós vamos narrar aqui, né? E, de fato, ele tem eu acho que, sobretudo isso, sobretudo, ele tem um grande propósito, né? Que é justamente aquele custo que nós vamos falar, né? Que é um custo diário que se paga para o governo do Butão quando você visita ele, que isto é distribuído como renda, como manutenção, como preservação. Então, eu acho que é um país muito original e hoje, sobretudo, isso é muito importante, ele é muito natural, né, Flávia? Ele é muito natural. Isso realmente é muito importante a gente comentar, né? Hoje o ser humano está numa vertente de se embrenhar em locais mais naturais, de se aventurar em lugares bastante originais. O Butão, em minha opinião, ele tem realmente um forte viés aí de puxar um número maior de clientes, de viajantes interessados em coisas realmente únicas e singulares, né? O que eu acho que é interessante é que toda vez que eu estou planejando e estou desenhando um projeto para o Butão, as pessoas dizem assim, nossa, mas é caro, né? Eu acho que você deve ouvir falar, né? Os agentes de viagem que te procuram, meu Deus, mas é tão caro para a gente passar 10 dias. Porque, na grande verdade, primeiro, ele é um país que está na base do Himalaia, ele tem fronteira com o Nepal e com a Índia, ele ficou até 1960 e pouco sem grandes fluxos para fora, então é uma comunidade que vivia entre eles mesmos, eles se retroalimentavam culturalmente, poucos eram, nunca sofreram invasão nenhuma.
Então, eles não têm essa coisa de adaptar com a cultura de outros. Não, a cultura deles é intacta. E, na verdade, o governo não tem intenção nenhuma que esse país seja um país com turismo de massa. Então, é cobrado uma taxa de preservação que você paga por dia. E acabou. A companhia aérea é do reino. A Druca Air e agora tem a Bhutan Air. Eu fiz Druca Air, né? E assim, é muito interessante porque Druca quer dizer dragão. E é o símbolo, né? É o reino do dragão. E assim, é do governo. Então não tem essa história de comprei na internet e vou lá para o hotel. Não, existe toda uma estrutura de turismo que você tem que abraçar para você conhecer. Você tem que pagar a taxa que te é cobrada. E, Thiago, teve um negócio muito interessante. Quando eu fui para o Butão, eu fui em 2013. E estava assim, recém começando esse boom turístico para lá. E na época eles expediam poucos vistos, enfim, era uma coisa muito mais demorada. Para você ter uma ideia, a gente demorou 3 meses para ter a confirmação do visto. E quando a gente chegou, eu já não fumava mais, mas tinha uma amiga nossa que fumava. E a gente chegou, fez a imigração, apresentou os passaportes e eles perguntaram, vocês estão trazendo cigarros? E uma das que fumava dizia, nossa, ela tinha levado assim, carteiras e carteiras e carteiras. Bom, o fumo é proibido no Butão, tá? Ele pegou todas as carteiras, deixou ela ter uma carteira só com 20 cigarros e ela pagou uma taxa sobre cada cigarro. E veja, não podia fumar em locais públicos, não podia fumar nos hotéis. Então, assim, ela tinha que fumar em ambientes abertos, verdes e ponto. Então, assim, para a gente ver a necessidade que eles têm, absurda, de preservação e de manter essa coisa intacta. E eu lembro que a gente foi fazer uma caminhada, né, na base do Himalaia e tinha muito pé de maconha, porque a maconha é plantada livremente. Tem muito, e aí tem grande quantidade. Muito, muito! Aí eu perguntei pro guia, né? Eu falei, mas escuta, ele não, ninguém faz isso, porque veja, isso é proibido. Eu falei, não, que eu sei. A gente sabe que é proibido. Ele falou, não, mas é plantado para que o gado fique mais sereno e mais tranquilo e sofra menos esse impacto de estar em cidade. Gente, eu achei aquilo de uma poesia. Eu falei, mas escuta, é demais. Mas essa história do cigarro Então foi assim, foi o primeiro impacto ao chegar, né, no Butão e você vê, quer dizer, você paga 20 cigarros só e você paga uma taxa. É incrível isso, né? Tá. Aproveitando esse gancho, Flávia, de um turismo que tem um valor agregado maior por conta de logística, por conta dos $250 praticamente diário que você paga com uma taxa do governo para entrar no país, eu acho que é importante a gente falar também que é um turismo sumariamente guiado. Né? É muito importante o turista estar guiado no Butão. Eu acho meio que inconcebível a pessoa botar uma mochila nas costas, tentar embarcar no Butão e tentar se virar por conta. Eu acho que isso não rola por N fatores, por conta do visto, por conta das autorizações e, sobretudo, por conta de uma riqueza e de peculiaridades que o Butão tem, que se você não tiver com um guia profissional ao seu lado, 50% da viagem está comprometida. Né? A experiência em torno da cultura, da religiosidade, das curiosidades, né, que a gente vai falar um pouquinho aí para frente, realmente é uma coisa que é muito forte, é muito rico no Butão. E uma viagem por conta, querendo ou não, vai se perder muito, né, Flávia? E assim, na grande verdade, você não tem, você até nem tem, você até pode comprar um hotel, mas como é que você chega? Porque na grande verdade o reino se protege e ele tem agências receptivas lá dentro e vocês, como operadores que fazem essa negociação, vão direto nas agências do reino. Exato. E ali vai ser escolhido o seu guia, o seu motorista, porque tudo é privatizado, né? Eles não têm interesse em ter lá Best Buy, Best Western, não tem interesse de nada disso. Na verdade, você tem
poucas cadeias de hotéis, e agora tem o maravilhoso Six Senses, que a Maria Alice está aqui. A gente não vai esse ano, mas ano que vem estamos lá, a Jande está aqui também, é para o Six Senses que a gente vai mesmo, que é assim uma propriedade que é o queixo nos melhores lugares do Butão. Então você não tem muita opção, né? E eu acho legal que eles protegem o nosso mercado, o mercado de agências de viagem. Quer dizer, Exato. para você ir para o Butão, você tem que efetivamente procurar um profissional para poder te ajudar. Não é um país simples de se operacionalizar. Exato. E aproveitando o gancho que você citou, o Six Senses, Flávia, nós como operadores e como vendedores de conceitos, sobretudo, né, primeiro conceito, depois produto, é uma coisa que eu posso falar com muita firmeza, com muita segurança, é que hoje, quando se fala em sustentabilidade, em propriedade hoteleira, em hospitalidade, o Six Senses está anos-luz de grande maioria das cadeias e propriedades hoteleiras. Porque a sustentabilidade está no DNA, é uma cultura, não é uma coisa que veio depois de uma necessidade. Nasceu da origem, nasceu do produto, ok? Então, realmente estão há anos-luz, anos-luz. Eu escutei estava vendo uma entrevista recentemente, sobre canudos, né, que são descartáveis, que são biodegradáveis, né? Então, tinha um determinado passageiro, cliente lá, conversando com o gerente geral de uma propriedade do Six Sense, e ele perguntou, nossa, que legal, vocês estão colocando canudos biodegradáveis nas suas propriedades? Ele falou, não, querido, isso já fazem 10 anos que nós fazemos. Então, quer dizer, eles estão muito, muito na frente aí com esse conceito de sustentabilidade, respeito ao meio, essas coisas todas, né? E uma coisa que é bem interessante na questão dos Six Senses, e olha que a gente nem tinha combinado de falar isso, hein, Thiago? Não. Mas eu e você é um negócio. A gente começa e vai devagando. Mas é muito interessante porque os terrenos, eu não sei se você sabe disso, mas os terrenos onde foram construídos os Six Senses são terrenos do príncipe, do irmão do rei. Isso. Então são terrenos, assim, o crème de la crème, em termos de localização, e ele fez uma parceria com os Six Senses, e os Six Senses foram construídos exatamente nesses terrenos. Exato. Então, assim, não se tem melhor localização em nenhum dos 5 destinos que tem os Six Senses, né? Então, assim, eu te confesso que eu tô super ansiosa para experimentar os Six Senses, né? E com certeza, maio do ano que vem eu tô indo com as minhas menininhas para lá, com certeza, Thiago, com certeza. E uma coisa que eu acho que é muito evidente também, Flávia, temos que deixar isso muito claro para nossa audiência, pensa em Ásia. Todo mundo sabe que o serviço na Ásia já é outstanding, já é realmente uma coisa fora do normal, né? Só que quando você coloca isso no universo do Butão, esse serviço se transforma ainda mais. Porque eles têm um toque humano, eles têm um toque, uma sensibilidade de entender a sua necessidade, de individualizar o seu desejo, de entregar aquilo que você talvez sonha. Você nem precisa falar, sonhou, eles captaram. Né? Então, isso é muito interessante e é surpreendente. Eu acho que a palavra é surpreendente quando você fala em serviço no Butão. É um país que, como você mesmo disse na nossa conversa hoje mais cedo, é do tamanho de um Rio de Janeiro, país do tamanho de um Rio de Janeiro, né? Mas que tem um serviço, que tem uma sofisticação, uma fineza, uma finesse, né? Nos detalhes, na entrega. É realmente uma aula de hospitalidade, né? É uma aula de hospitalidade. E eles são super amigáveis, né? Eles têm essa coisa. E eu lembro, Thiago, que assim, o ser humano, a qualidade do ser humano, eu acho que pelo fato deles nunca terem sofrido nenhum tipo de invasão, eles são tão... Tem aquela inocência de quem nunca entrou em contato com outro tipo de cultura. Né? E eu lembro de uma cena que me emocionou muito, porque o Butão é um país primariamente rural, né? Ele é um país rural. Então, se tem muito campo de arroz, muito campo de plantação. E eu lembro que a gente estava andando de carro pelas aquelas estradas que são estradas super, ainda muito primárias, né? E eu lembro que tinha uma plantação de arroz. E aí tinham senhoras de uns 60,
68, 70 anos, vai. E elas tinham colares de contas para se fazer o mantra, e elas trabalhavam ali no campo entoando mantras. Ah, não! Por gentileza! Não, por gentileza! Não dá! Então, isso para mim, é de uma... É único isso. Eu me emocionei porque eu falei, meu Deus do céu, efetivamente, esse é um povo feliz, né? Que a gente já vai falar exatamente dessa questão. Então, vamos lá, Thiago. O GNH, o Gross National Happiness. Vamos lá, felicidade interna bruta. É assim, isso é traduzido para o português, né? A gente tem aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, o PIB, né? Que é o Produto Interno Bruto, né? Que os governantes medem para ver a capacidade de produção e de enriquecimento da nação. No Butão, eles criaram o FIB, né? Em português, né? Tradução, Felicidade Interna Bruta. Então, imagina um país inteiro que mede a sua riqueza. A sua riqueza. Olha a forma de mensurar riqueza, que é a mensuração da riqueza dos seus cidadãos. Né? E pelo que eu vi, pelo que eu escutei, a última medição do FIB era de 75% da nação muito feliz. Isso representa, é o guarda-chuva, é o topo da montanha que representa o bom serviço, que representa a colheita com mantras, que representa receber. Eu acho que a internet dele deu uma travada. É o ativo Voltou, mais voltou. precioso. Oi? Eu tô aqui, Flávia. Não. Ainda não, Ti. Oi, oi, oi. Foi. Então, agora voltou. Legal. De fato, a felicidade, ele é o ativo mais precioso de qualquer ser humano. Né? Então, eu acho isso maravilhoso, eu acho isso muito singular. E isso que é mais interessante, veja, uma curiosidade, né? É um país é uma monarquia, né? É uma monarquia budista. E, na verdade, ele está entre o capitalismo, mas ele não é capitalista, porque também não tem aquela necessidade de crescer sem controle, mas também não é um socialismo, mas é um meio termo ali que deixa as pessoas com muito conforto, com muita felicidade, realmente com muito com um cuidado muito grande do governo, que você até comentou, como que a questão da saúde, né, que é muito séria, muito diferenciada no Butão, né? Então, realmente eles tomam conta dos seus cidadãos. Isso é um sonho, né? O que é interessante é que a felicidade interna bruta, ela é medida da seguinte forma. São vários tópicos. Então, a educação é um tópico importantíssimo. A preservação dos costumes é um tópico importantíssimo. A saúde da população é um tópico importantíssimo. A qualidade de vida é um tópico importantíssimo. E o lazer. Então, você junta tudo isso e eles botam num caldeirão e é medido a felicidade interna bruta do país. E o que é interessante, que eu acho que é único, é que assim, eles têm um orgulho dos costumes de se preservar. Então, assim, quando você chega no Butão, parece que você está entrando numa dimensão paralela, porque todos os homens estão vestidos com as roupas, com o go, todas as mulheres estão vestidas com a kira, que na verdade o go é como se fosse um kimono, um kimono até o joelho, e a kira é também um pano que não tem um botão, e elas entrelaçam e amarram aquilo e fica a coisa mais elegante do mundo. E eles não têm essa coisa de ter, outdoor, compre lá o sapato XPTO. Não tem McDonald's, Burger King, nada. É intocável. Você não vê um outdoor, você não vê uma grande rede de nada. Então, assim, a farmácia é a farmácia que tem o ayurvédico, é a farmácia que tem as ervas e tem alguma coisa de medicamento. Então, assim, eles têm essa coisa e não querem deixar entrar, viu, Thiago? Mas é a preservação de costumes. Que a televisão entrou em 97 e a internet há 10 anos atrás. Veja o que é isso. Exato. Agora eu te pergunto,
não, pode, não é um povo feliz? Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acho que essa questão de ser um pouco mais fechado e a preservação dos costumes, né, é uma coisa muito bonita, é uma coisa muito valorosa de você ver, né? Evidentemente, respeita os grandes países, as grandes lideranças, mas assim, eles querem manter os costumes, eles querem manter as tradições. E eu acho que isto que é muito importante. A gente tem visto aí ao longo dos anos, infelizmente, alguns países asiáticos perdendo um pouco da sua originalidade, vendendo-se talvez os seus Ao costumes. capitalismo, é isso aí. Na nova geração, já está se vendendo pelos costumes americanos, europeus, então está deixando de lado uma cultura riquíssima. Uma cultura riquíssima. E quando você vê um país que tem, de fato, uma vontade, não só do governante, mas do seu cidadão, de preservar os seus costumes, a sua tradição, isso é muito legal, né? E temos que conhecer enquanto é, né? Porque as coisas podem mudar. Então a gente tem que conhecer Não tenha enquanto dúvida. ele é virgem ainda, né? Temos que conhecer Total. enquanto ele é. Uhum. Tanto é que 70% do país, que é do tamanho do estado do Rio, como você falou, 70% do país é preservado. Exato. Só 30% foi mexido com fazendas, com templos, com habitação. 70% ainda é virgem, intocado. Quer dizer, então, olha, eu respeito demais esse povo, porque não é fácil, no mundo globalizado, você manter o que de principal o teu país tem. A cultura. Nada mais que isso. Então, eu acho que o rei, que foi o pai desse rei atual, que foi o mais adorado de todos, Thiago. Era o rei mais adorado. Uhum. E porque ele que implantou a felicidade interna bruta. Foi ele que começou a abrir para o turismo e viu no turismo uma boa fonte de renda, mas ele que parametrizou também essa questão de vamos abrir, não vamos abrir tanto, queremos esse tipo de turista sim, mas vamos fazer esse tipo de turista vir conhecer, não vir degradar. Exato. Porque essa é que é a diferença. O turista, quando ele não tem, nesse caso, um guia do lado que diz isso pode, isso não pode, ele acaba levando os costumes dele para aquele lugar. E ele acaba degradando. Exato. Aí ele vai fumar, ele vai... Não, aqui não é permitido. Você quer entrar? Você paga os $250 por dia, você não vai fumar em qualquer lugar, você vai ter 20 cigarros, não importa se você fica 1 mês, 2, 3... Você vai ter 20... É isso. Eu acho que é assim, venha e play my game. Não é play your game. Eu acho que isso é que mantém a coisa autêntica. E você falou uma coisa que é fato. É um dos poucos lugares do mundo que não está contaminado com essa globalização, com essa busca incessante pelo poder imediato, por essa busca incessante de comprar, de ter, de adquirir, de mostrar, de... Não. Eu acho que é muito mais a ver, talvez, com o que a gente vai experienciar depois desse pós-Covid. Que eu acho que as pessoas estão buscando muito isso. E eu acho que o Butão, ele cabe perfeitamente no novo mundo. Você não acha isso? Nova realidade, né? A nova realidade. Eu acho que o Butão, ele entrega alguns elos importantes, tá? O elo de reconexão com a natureza. A gente já falou que 70% do país é virgem, então é um país absolutamente natural. Então você tem realmente uma reconexão com lugares naturais que a gente precisa disso, né? Especialmente trancados em cidades dentro de casa, né? Ou de apartamentos, o que é pior muitas vezes. Então isso é muito importante. Ele tem o elo espiritual. Toda a religiosidade, tem aquela coisa curiosa de ser uma das únicas, talvez a única, posso estar enganado, única monarquia budista do planeta. Olha que coisa interessante, né? Inclusive, esse foi um tema muito que a gente trabalhou num grupo bem importante em 2013, que a gente fechou um determinado hotel, a gente levou quase 100 pessoas do Brasil para o Butão, é uma operação de um cliente nosso, porque a noiva, ela tinha um ânimo, uma vontade de fazer um casamento em um país monarca, né, de monarquia. E o noivo tinha uma queda pela cultura e religiosidade
Me fugiu Do Butão, asiática. Não, é religião. Budista. Budista, perdão, budista. Então, encontrou-se no Butão a balança, né? Monarquia e o budismo. Então, foi espetacular. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante, é muito único, né? E eu acho que esses elos espirituais, esse elo de natural, esse elo de originalidade, né? Back to the simple, vá de volta ao simples, entendeu? Vá de volta ao simples. Tudo é a nova visão do novo conceito do novo mundo, dos novos clientes, dos novos consumidores. E você falou um negócio da monarquia que eu acho muito interessante, porque assim, a gente pensa em monarquia, a gente pensa aquela coisa de ostentação, de opulência. Zero! Eles são super simples. Então, assim, na verdade, quem antes governava, né, um pouquinho de história só, mas quem antes governava eram o clero, eram os monges, né, budistas, e aí passou-se a ser uma monarquia. Então, eles tiveram 5 reis. O atual fez um casamento um pouco antes de eu ter ido, em 2013. Mas um casamento assim, ela com a roupa, com um go especial, com as cores que tinha que ser, um casamento tradicional budista, sem grandes ostentações. Esse casal mora em Thimphu, que é a capital política. Eles moram numa casa no meio da floresta de Thimphu. Eles andam de avião comercial, eles andam na rua, eles cumprimentam as pessoas. Então, existe essa integração do monarca, ele é próximo ao povo. E existe o primeiro-ministro, porque, na verdade, é parlamentarista. É uma monarquia parlamentarista. Uhum. E, assim, eles têm um orgulho, mas um orgulho, porque o governo não existe. Corrupção no Butão, zero. Eles têm a maior orgulho da transparência da forma de governar, porque não existe corrupção. Não existe fome. Não existe mendigo. Os cachorros que são sem donos, cachorros de rua, Thiago, eles castram e alimentam. Sim. Não existe fome, eu já falei, não existe mendigo, não existe violência, zero. E você falou uma coisa que é interessante, o sistema de saúde é todo proporcionado pelo reino. Então, por exemplo, é como se fosse o SUS, tá? Mas o governo entrega tudo isso. Aí, agora, vamos supor, um butanês precisa de um transplante de coração. E precisa de um tratamento que não existe no reino. O governo freta um avião e leva para a Índia, leva para o Nepal, leva para a Tailândia, com os custos do governo. Aí eu digo para vocês, esse é um país feliz. Sem corrupção, sem politicagem, porque não tem politicagem. Não, e a oposição, eu estava vendo, a oposição, Thiago, a oposição ao primeiro-ministro. É sensacional, porque ele acha o primeiro-ministro máximo. A oposição é fã do primeiro-ministro. A oposição acha o primeiro-ministro máximo. Ele só diverge em algumas coisas de costumes. É a oposição. Pois é. Então eu digo para você, realmente, talvez seja o último Éden mesmo. Né? Eu não consigo enxergar assim um outro lugar que tem essa coisa tão intocada, né? Agora é o seguinte, o povo, quem tiver de menor, vamos sair da sala, por favor, vamos apimentar a coisa aqui, Thiago. Vamos lá, vamos falar dos Dorjes. Vamos lá, Thiago, comece. Traduza, Flávia, eu fico meio constrangido Os Dorjes a abordar isso daí. São falos masculinos que são pintados nos beirais de todas as portas, assim, não vamos dizer de todas, mas vamos dizer que de 50% das casas e das lojas, porque assim, eles não têm essa coisa que o ocidental tem, né, que a gente tem de vergonha. Para eles é tudo muito, muito natural. Por exemplo, eles são poligâmicos e tá tudo certo. Homossexual, tá tudo certo. Também não existe essa cortina. Não. Resumindo, Flávia, esses butanês são bem sapequinha, né? Porque, mas bem sapequinha.
pequinha nisso, mas põe. Eu perguntava pro meu guia, porque eu adoro ser bem inconveniente, assim, né? Aí eu colava no meu guia era a coisa mais amada do mundo. Aí eu dizia assim, mas escuta, dá assim pra ter várias namoradas? Ele dá, mas só se a primeira mulher não soubesse. Daí dá pra gente ter várias namoradas. Aí ele me contando, né, o porquê da história dos pênis, né, nos beirais da porta, porque aí a gente foi nesse templo que fica em Punaca. Então, assim, você atravessa um campo de arroz, você faz um trekking no meio de um campo de arroz durante 1 hora. E você chega num monastério. Ai, tia, agora que a gente chegou, tinha tinha uns monges de 10, 11 anos jogando futebol. Porque, na verdade, é uma escola ali. Sim, E eles sim. levam super a sério, tá? Quero avisar pra você. Aí eu falei pras minhas meninas, falei, gente, é o seguinte, não dá pra rir. Agora é levar muito sério esse troço aqui, porque agora o bicho vai pegar, tá? Então, para solteiras, vamos fazer uma reza bem boa para nunca faltar pra gente. Vamos dar uma rezada boa, entendeu? E a gente chegou e daí tinha esses monges de 10, 11 jogando bola, um outro grupo de adolescentes em círculo embaixo de uma árvore tendo aulas de inglês. E um outro grupo de 6, 7 anos tendo uma aula da língua local dentro de uma sala. E aí tinha o altar, né? E aí você faz a bênção, então você vai lá para a bênção, né? E aí o que é que te benze na cabeça, bate na cabeça? Pá! Ele mesmo! Pá! Pá! E dizer, mas olha que tá ótimo tomar uma bênção dessa! Eu pulo essa parte, pelo amor de Deus. Eu pulo. Thiago, eu fui 2 vezes, eu quero avisar. Eu entrei na fila de volta, para não faltar na vida, entendeu? É uma loucura. Isso é curiosidade que ninguém sabe, né? As pessoas não falam muito, isso é muito legal. Ninguém fala. Eu conversei com uma agente de viagem daqui de Curitiba que foi pro Butão. Aí eu perguntei, você viu? Não. Falei, mas como é que Butão que ela foi? Porque escutei, eu via direto, né? E por que da história? Eu ia falar da história. O guru que fundou esse monastério, ele foi para esse lugar e nesse lugar de Punaca, ele alcançou a iluminação não meditando. Ele alcançou a iluminação transando com 5.000 mulheres. Aí eu perguntei pro meu guia, 5.000! 5.000! Não, eu não tenho palavras. Ele não tenho palavras. Ele encontrou não, e agora ele deve ter encontrado muito mais que a luz. Ele encontrou treva, luz. Tudo. Eu perguntei pro meu guia. Eu falei, mas escuta assim, como é que era? Ele não podia ser qualquer coisa velha, gorda, baixa. Eu falei, bom, mas 5.000, amigo, ele tinha que ter. Olha, que fôlego o bichinho tinha, hein? Alcançou a iluminação. Mas eles falam de uma forma muito séria. E eu ficava com aquela minha cara. E aí minha mãe falava assim, mas você também é muito inconveniente, porque você vai escarafunchar a história. Ué. E ele é um guru super respeitado e é chamado de Divine Madman, o divino louco. Exatamente. E daí veio a questão do pênis, né, que eles pintam no beiral da porta com uma forma muito séria, porque é para espantar os maus espíritos e mal olhados e trazer prosperidade. Sim, porque agora vamos pensar. Da onde surge a vida? É isso. Pois é. É fato, é fato. Pois é. A prosperidade vem daí. O início vem daí. Então é aquilo, a gente brinca, mas é de uma profundidade. Tem um link na história, né? Não tenha dúvida. Exato. Não tenha dúvida. Sabe? Então, assim, essa coisa exótica, essa coisa diferente. A gente foi almoçar num restaurante ali em Punaca, e aí tinha um gigantesco, né? Um pênis gigantesco. Eu falei, mas escuta, esculpido, porque para eles está tudo certo, é tudo normal, e vários dorjes. Aí a gente começou a ver, durante as viagens que a gente fez entre as cidades, Thiago, dorjes em todos os lugares. Nas casas, nas lojas, nas farmácias. Claro que não é 100% das cidades, mas eu vou dizer para você, de 40 a 50 tá lá, mesmo que seja pequenininho. Aí tem com lacinho, tem com olhinho, aí tem de vários tipos. A criatividade, aí, galera...
pira. A criatividade dos butaneses é incrível, é incrível. Vai. E eu acho muito legal, porque não se tem essa malícia. Não se tem essa malícia. É uma coisa tão natural. O sexo para eles é uma coisa tão natural. E é o seguinte, é homossexual? Bacana. Você tem que ser feliz. Claro. Isso é muito importante. Não existe distinção, Aí absolutamente. eu te digo, cadê a felicidade interna bruta? Tá aí, ó. A gente está construindo, em cada coisa que a gente está falando aqui, a gente está construindo para que as pessoas que estejam assistindo a gente, no final, diga: a felicidade interna bruta é um pouquinho de cada coisa que eles falaram. E eu acho que esse pouquinho aí que você acabou de citar, que é o respeito ao próximo, é um pocão, né? Porque hoje, países, Brasil, por exemplo, não existe respeito ao próximo. Não existe, né? Eu acho que assim, a gente está vendo uma onda bem importante aí de mudança de comportamento, de generosidade das empresas para com as minorias, das pessoas que se mobilizando para doar, para fazer caridade, para realmente, ou mesmo doar o seu próprio tempo, o seu próprio trabalho para uma comunidade melhor, para um ecossistema de pessoas mais equilibrado, né? Mas, no fundo de tudo isso, é uma mudança muito, né? A gente não sabe se é uma mudança que vai vir para ficar, se é uma coisa que está contaminando as pessoas aqui no Brasil por uma questão de sensibilidade e depois todo mundo vai esquecer disso. Lá não, lá é uma coisa que realmente o respeito... Tomara que não. Exato. O respeito já é uma coisa que está no DNA, né? Do ser humano. Total. Do cidadão. Exato. Isso é um pocão, né? Não é um pouquinho, não. É um pocão. Não tenha dúvida. E eu acho assim, eles têm uma coisa de, por exemplo, tudo é muito poético, né? Então, tem uma dzong, que é uma fortaleza, em Punaka, e você passa por um... É como se fosse uma ponte móvel em cima de um rio, né? E é lindo porque é cheio de monge, e o monge de lá é com aquela roupa vermelha escura. Então, para fotografar é um troço, assim, você fica de queixo caído, né? E a gente entrou nessa fortaleza e o nosso guia era a coisa mais amada, porque ele pegou a gente no aeroporto, tá? E ficou o tempo todo com a gente. Então, a gente tinha o nosso motorista e o nosso guia. E ele era uma figura, mas assim, eu chorava de rir com ele, né? E eu ficava cutucando ele porque eu queria saber de tudo. Aí ele falou assim, então... essa dzong aqui, ela foi construída no meio da confluência de dois rios, um macho e um fêmea. E nasceu essa fortaleza. Eu falei, oi? Não, olha a poesia disso. É verdade. Um rio macho e um rio fêmea, e nasceu a fortaleza. No fundo, são histórias muito bem contadas, né? E hoje, acho que assim, hoje a nossa geração, o nosso mundo empresarial, inclusive, aprende muito com storytelling. Isso é um storytelling brilhante, né, Flávia? Então, é o que eu falo, viajar engrandece o profissional que você é, engrandece a pessoa que você é. Você aprende coisas observando a história, observando o costume, observando realmente países com uma história muito maior, muito mais longa, muito mais rica do que o Brasil, ou pelo menos muito mais conservada, né? O Brasil não conserva a sua história. Então, isso a gente se engrandece, a gente vive realmente um aperfeiçoamento do ser humano e do profissional também. Eu acho que a palavra, Thiago, é respeito pelas suas tradições, é respeito pelo que você vive, é amor aonde você nasce, é amor pela sua terra, é amor pelo seu povo. Você não precisa ter uma bolsa de marca, um sapato de marca. Você vai usar o Go o tempo todo. Só que você vai ter a felicidade interna bruta. Orgulho de usar aquilo. Orgulho. Você vai falar do seu governo, e a intenção aqui não é falar de política, mas você vai falar do seu governo de uma forma assim. É transparente. Não existe corrupção. É você caminhar na rua e não ter um mendigo. É você poder andar com um relógio de marca no meio da rua e não ser assaltada, porque não existe violência. Aí as pessoas perguntam, é um país rico? Não, é um país pobre. Porque isso que é interessante. Pobre eu digo de PIB, tá? De PIB. É um país pobre de valor monetário. Exato. Porque ele é um país rural,
Exato. aberto em 79 para o acho 79 para o turismo, quer dizer, uma coisa incipiente, começou a ser, né? E foi crescendo, mas na verdade hoje é agricultura e turismo o que movimenta, e ainda um turismo que eles deixam muito claro, a gente não quer turismo de massa. Não. A gente quer. E assim, é caro para danar, mas eu vou dizer, vale cada centavo do que você investe ali. Uhum. Né? A riqueza cultural de você entrar no templo e ter aquela madeira toda entalhada, colorida, Uhum. né? E você saber que só ali existe essa identidade. Em lugar nenhum do mundo mais. E em qualquer zong que você entra, qualquer templo que você entra, as casas têm essa madeira entalhada. Então, eles obedecem uma harmonia cultural absoluta. Exato. Exato. Então, assim, como não se apaixonar? Exato. Né? Como você não fica apaixonado por um reino que as pessoas têm orgulho de servir a esse rei, né? Então eu acho que não tem assim, é um lugar que não tem. Eu não vi senão nenhum. É. Voltaria todo ano, se for possível. Pois é, isso que é o mais brilhante, né? É muito marcante, faz que a gente pede que a gente volta. Agora vamos passar sebo nas canelas e falar do Tiger Nest? Vamos embora. Que é, na verdade, o cartão postal É a bandeira do do país. país. É a bandeira do país. É a bandeira do país. Então, assim, eu vou falar um pouquinho da história, daí você complementa como é que chega tudo aquilo. O Tiger Nest foi, na verdade, no século VIII constituído, porque, segundo a história, o Rinpoche, que é o segundo Buda, chegou no Butão a bordo de uma tigresa alada. Olha. E pousou exatamente nessa caverna que fica incrustada no meio da montanha. E ali ele meditou por 3 anos, 3 meses, 3 dias e 3 horas. E ele foi para o Butão para... Ó, me arrepia. Ele foi para o Butão para levar o budismo, para levar os ensinamentos do budismo. Então, essa caverna passou a ser o lugar mais sagrado do Butão. Né? E ali foi construído um monastério que hoje serve de faculdade para monges. Então, o lugar é assim de cair o queixo. Agora fala como é que a gente chega lá, Thiago. Pois é. Bom, é fato que o Butão atrai um cliente um pouco mais aventureiro, um pouco mais ávido por descoberta. Então, assim, são centenas de degraus para você chegar a ele, bastante sinuosos, com paisagens, assim, de cair o queixo, no envolto daquela natureza que a gente já falou, 70% daquilo tudo é virgem, né? E realmente é um colírio para os olhos. Agora, veja, diferentemente, olha, uma atenção, hein? Diferentemente daquela riqueza opulenta dos templos budistas do Myanmar, por exemplo, que você tem aquela pagoda forrada de ouro, que é a Shwedagon Pagoda, né? Que a riqueza, é bem diferente a interpretação da riqueza. Né? Você vê, é a mesma religião, é a mesma crença, mas a simplicidade, a beleza da simplicidade do Tiger Nest é uma coisa que ganhou o mundo. Tanto que se você mostrar para qualquer pessoa a bandeira do Butão e mostrar do lado o Tiger Nest, eles não reconhecem a bandeira do Butão como do Butão. A gente não sabe como que é a bandeira do Butão, mas sabe que o Tiger Nest é Butão. Então, assim, a simplicidade daquilo tudo marcou, forjou toda uma civilização nos conceitos e nos preceitos de cultura, de respeito, porém de simplicidade. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Fato. E assim, o que eu acho incrível nele é que eu acho assim, todo mundo diz, tudo que é mais difícil é mais gostoso, né? Sim. Então, se você parar para pensar que você demora 5 horas caminhando para subir, e assim, aí você sobe e você se depara com aquele negócio, porque na verdade tem
você chega lá em cima, mas ele tem uma descida e uma subida, porque na verdade ele está incrustado numa outra montanha da que você chega. Só que a hora que você chega e você dá de cara com aquilo... Bom, eu comecei a chorar, né? De tão emocionante. E é lindo porque o caminho, você vê um monte de bandeiras de orações. Vou dar até uma parte aqui das bandeiras de orações, que são, no budismo, as bandeiras de orações são escritas. Então, você escreve as suas preces ali e coloca no vento, para que o vento leve as suas preces. E tem as 5 cores, né? Que é branco, azul, amarelo, vermelho e verde. Um para cada elemento. Então, assim, você vai o caminho inteiro vendo aquelas bandeiras daquele colorido e o que você falou, aquela coisa intocada. Então, assim, você vê a mata virgem ali, você subindo e você se depara com aquilo, é das coisas mais maravilhosas que eu já vi na minha vida. E monges próximos, Vários monges. indo, voltando, aí um mantra ali, um mantra aqui, aquela coisa toda. E como eu já falei aqui, eu acho que na quarta-feira passada, quando a gente está num país budista, de maioria budista, eu não sei. Não sei se é só comigo, eu acho que não, porque eu já perguntei isso para muita gente. A gente é tomado por uma paz, a gente é tomado por um equilíbrio, entendeu? É impressionante, é uma coisa muito, muito sublime. São sentimentos muito sublimes. Que eu acho que é isso hoje que a civilização, que o ser humano clama, né? O ser humano clama. Talvez uma pessoa não consiga fazer, talvez ele não saiba o que ele quer. Mas se alguém traduzir para ele isso, se puder traduzir de uma forma que ele possa entender e poder imaginar o que ele vai vivenciar num país tão impressionante, tão extraordinário como o Butão, é maravilhoso, né? É incrível. É que as pessoas não têm, como ele é um país muito pequeno e com difícil acesso, né? Essa coisa do isolamento. Então, as pessoas preferem... Não, então vamos, sei lá, para Tailândia, que é muito legal. Vamos para, sei lá, para Vietnã, que também é muito legal. Mas... E o Butão é sempre colocado de lado pela dificuldade e por a gente não ter acesso a essa história tão rica. Porque é de uma riqueza, assim, desde a história... do país, de como ele foi construído, da questão dos costumes, deles manterem esses costumes tão preservados e do povo ser um povo feliz, sabe? E eu digo isso pela felicidade interna bruta e porque você olha, é o que eu falei para você da camponesa entoando mantras no meio do campo. A gente foi num monastério que era de monjas, meninas. E aí, é diferente dos meninos, elas se vestiam com uma roupa cor-de-rosa. E raspavam as cabeças, né? E meditavam. E elas moravam ali. Tiago, você precisa ver a felicidade delas em mostrar o lugar super simples, tá? Super simples. Então, elas levaram a gente para mostrar o refeitório, para mostrar aonde elas dormiam, aonde elas meditavam, aonde... É isso. Agora, eu te pergunto, era isso no meio do verde absoluto? Era, assim, 360 graus de verde. E é o que você falou com muita propriedade agora. O budismo te traz uma paz, te traz até uma autorreflexão, eu diria, né? Porque eu que sou ligada no 880, porque eu não sou ligada no 220, você sabe que eu faço 500 mil coisas. Não, exatamente! 550 coisas mil ao mesmo tempo, eu acabo voltando meio retardada, assim, sabe? Eu retardo um pouco, eu fico mais... Porque eu acho que te preenche um lado que você não encontra do lado de cá. Da linha do Ocidente. Exato. Né? E assim, ali o autoconhecimento, que quando você se depara com valores que são valoráveis, que a gente tem falado isso em todas as lives, né?
que na verdade, eu acho que vai ser a nova temática do mundo, né? Vamos colocar valores que são valoráveis. Exato. Não é que a gente vai deixar de gostar de viajar de primeira classe, a gente vai continuar gostando. De classe executiva também vamos continuar gostando, a gente vai continuar gostando. Só que eu acho que vai ter um outro peso. Outro peso, outra medida. Né? Eu acho que as coisas elas estão se reformatando de uma forma, e eu acho que cada vez mais isso, e agora eu vou te dizer, Thiago, eu acho que cada vez mais a África e a Ásia vão ser palcos dessa busca. Eu acredito plenamente. Pela profundidade de experiências que elas oferecem. Eu acho que assim, viagem, ele é um produto intangível, ninguém pega, né? Viagem como um relógio, ninguém pega. Porém, as sensações que você experimenta, que você compartilha com os seus queridos amigos, familiares durante uma viagem, toca o seu coração, toca a tua alma de uma forma que você pode talvez tangibilizar esse produto chamado viagem, concorda? Então, isto é realmente eu acho que isso vai ganhar muito espaço na agenda dos brasileiros. Eu acho que as pessoas vão dar mais valor para férias, para momentos de sair e se divertir, buscar lugares completamente mais naturais, mais equilibrados. Como você mesmo disse, a gente vai gostar de consumir alguma coisa, mas viajar para centros de compras, acho muito difícil isso fazer sentido, muito difícil. Para mim já não faz há um tempo, mas eu acho que para muitas pessoas fazia, eu acho que não vai fazer mais, né? E proporcionar um destino nobre, simples, e que você entenda que a felicidade rico no que é importante, né? E sobretudo que você entenda que a felicidade maior, isso não é clichê, gente. Eu sei, eu demorei Não é entender. clichê. Eu demorei para entender também, mas hoje para mim é muito mais claro. E quando vocês entenderem que o verdadeiro valor da vida, a verdadeira felicidade, definitivamente não está alicerçado sobre coisas desnecessárias, sobre luxos desnecessários, né? Que está de fato nas sensações mais simples e mais sublimes. Cara, a vida toma uma outra proporção, né? A vida toma outra proporção. Você toma decisões muito diferentes, muito mais conscientes. E o Butão é um país que mostra, joga isso muito na sua cara, né? Essa é a verdade. Não, e eu acho também, a gente agora até falando que eu acho interessante, assim, as pessoas estão aqui com a gente toda semana, né? Eu estou vendo a Maíra, eu estou vendo a Cris, que são pessoas do nosso trade que a gente ama de paixão e que estão aqui toda semana refletindo com a gente também. Né? Tem um monte de agências, a Moana, a Trevo falou, por que a gente não consegue aplicar tudo isso se a gente sabe de tudo isso? Sabe por quê? Eu não sei o teu nome, mas Moana Viagens. Eu acho que a gente não consegue aplicar porque a gente é tomado numa espiral de valores ocidentais. Exato. Isso, quando eu digo, sou eu, tá? Sou eu que passo batom, que boto cílio postiço. É isso aí, tá? Eu também, tá? Que quando eu vou para a Ásia, eu vou ficando hippie, Thiago. Eu vou usando só chinela havaiana, o cabelo vai virando um mafuá. E assim eu vou, entendeu? De chinela para tudo. Por que isso? Porque, na grande verdade, os meus valores eles são invertidos. Porque eu sou contaminada e contagiada. Aí você volta para cá, você entra nessa espiral novamente. Isso é muito claro para mim que nós somos crias de uma indústria. Ponto. A indústria cria uma necessidade para que você consuma, para que você vire refém de uma necessidade que não foi você que criou. Colocaram, te imputaram isso na sua cabeça, no seu subconsciente. E quando você se liberta desses padrões, dessa necessidade, nessas aparências, o meu vizinho, o meu concorrente, o meu amigo, caramba, esquece, isso não existe, isso é balela, isso é besteira. Entendeu? Quando você realmente tem a oportunidade de mergulhar em uma coisa que tenha lastro,
que tenha realmente uma profundidade de cultura, e quando você enxerga de fato, né? E que te Aquilo... transforme, né? Exato, exatamente. E te transforma. Porque E te eu transforma. acho, Thiago, eu vou te dizer, e isso eu já tinha conversado com você, eu acho que a partir do momento em que a gente vai começar a fazer essa retomada, eu acho que assim, essas viagens onde te dão experiências de modificação da forma de pensar, da forma de agir, de você rever valores. Eu acho que isso vai ser o foco. Por isso que eu digo, a Marisa até falou, concordo com a coisa da Ásia. Por isso que eu acho que a Ásia vai ter isso, por isso que eu acho que a África vai ter isso. Sabe por quê? Porque elas ainda não estão nessa contaminação absoluta do capitalismo. Claro, tem Singapura, tem Tóquio, tem tudo. Mas eu Hong estou Kong. dizendo essa Ásia profunda. Essa Exato. África, não a África do Sul, nada contra, mas essa África profunda que a gente falou, né, na nossa live de Botsuana, de Namíbia, de Tanzânia, de Ruanda, eu acho que cada vez mais é esse tipo de target que as pessoas vão querer ter ao invés de comprar uma pedra, um relógio, um brinco, porque eu acho que os nossos valores estão se invertendo. Eu vejo os millennials, né? Eles têm valores completamente diferentes dos Opa. nossos. Mas é Essa o que eu falei. geração que vem aí, ó, vem. Mas eu vou lhe dizer, inclusive eu falei hoje na minha live das 15 horas, né? Por isso que eu tô falando nisso. A gente eu ano passado estudamos muitos milênios, nós estudamos muitos milênios, fizemos vários eventos para falar, para ensinar o nosso público a conversar com eles, e os valores desses milênios estão sendo vistos hoje até nos baby boomers. Então, tudo isso que nós estamos passando está transformando a cabeça das pessoas, tá havendo uma oportunidade de se questionar se os antigos valores faziam sentido. Isso é muito legal. Tomara que isso daí para frente. Tomara que seja daí para frente. E eu acho assim, eu pretendo, tá? Isso eu vou dizer para você. A gente tem aqui em Curitiba, eu não sei se você conhece, uma senhora, ela tem 80 e pico, tá? A dona Lena, da Lena Tour, que é a coisa mais amada desse planeta, tá? E eu chego perto dela e digo assim, dona Lena, Deus vai me permitir chegar na idade da senhora viajando, porque ela pega as veinhas dela e ó, cai no mundo. Só lugar exótico, quero avisar. E vai dona Lena, tem 80 e tanto. Então, eu espero chegar aos 80 e lá vai fumaça com a minha atividade. Só que se a gente não se adequar Exato. a esses milênios que estão vindo, que vão ser os nossos consumidores, Exato. e, Thiago, nós estamos lascados. Eu quero te avisar. A gente tem que se adequar, porque é isso. E o mundo está mudando e a gente vai ter que mudar junto. Não tem muito. Então, eu acho assim, o Butão, ele compila exatamente tudo isso. Olha, 2 minutos. Vai cair. Suas considerações, por favor, Thiago. Minhas considerações são simples. Bom, primeiro, back to the simple. Volte à simplicidade. E eu tenho certeza que você vai se surpreender o quanto vai te fazer feliz, o quanto vai te enobrecer atividades, experiências simples, originais e com bastante profundidade, como você falou. Não tenha dúvida. E assim, gente, eu quero agradecer. Eu estou amando esse projeto que eu pedi para o Thiago me acompanhar e ele... eu não posso dizer mais, Thiago, do quanto eu te admiro, do quanto você sabe que você ganha o meu coração a cada projeto que a gente faz. E eu estou muito feliz em poder compartilhar um pouco com as pessoas que estão aqui toda semana com a gente, porque eu vejo mesmas pessoas aqui. Isso é muito bom, gente, porque eu acho que traz uma esperança para a gente de que a gente vai conseguir continuar concretizando esses sonhos. É isso aí. Então, eu quero deixar um beijo bem grande para vocês, para todos vocês. A live vai estar gravada no meu perfil e eu vou jogar no YouTube da G1. E vou passar para o Thiago botar no YouTube da Viagens e Companhia. Posso fazer o spoiler da próxima quarta-feira? Deve! É um destino
PHODA. Eu não posso falar aqui, mas é E é PHODA. muita história. Olha Literalmente, literalmente. Foi o voo de balão mais incrível que eu já realizei na minha vida. É na Ásia. Vamos ver se vocês acertam. Mandem o que vocês acham no direct que a gente responde. Um beijo, gente. Beijo, Tchau. Ti. Beijo.